Olá a todos, com um prazer imenso estamos nós aqui novamente com o nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba. É com imensa alegria que retornamos no estudo de mais um princípio do estudo da doutrina espírita, no item 6 da introdução, essa introdução do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 21º princípio. Antes de mais nada, já agradeço desde já a participação de nossa companheira Crisley, Gustavo, o Wagner aqui, lembrando a todos que o Gustavo está preparando todo o fenômeno aqui de informática. A Crisley já está fazendo e fez para nós uma vinheta que estreia hoje. O Juliano faz um excelente preparo de mapas mentais e ele está conosco. Embora não aparecendo aqui, ele está ouvindo, ele está impedido, com a sua gargantinha sendo poupada para os próximos. Ele está só acompanhando a gente aqui e nos ajudando nos mapas, nas decisões aí. Um grande abraço a você. Está nos bastidores. Está nos bastidores, é isso mesmo. Então, nós vamos partir aqui para a realização de uma prece, para depois dar início com a vinheta e tudo isso que vai surgir. É uma alegria imensa recepcionar vocês aqui na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba. Convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus em postura de gratidão. Gratidão pela vida, pela honra do momento de estudo e trabalho de doutrina bendita como a dos Espíritos. Doutrina que nos salienta a importância do uso da razão associada à fé, que nos mostra que da origem que viemos como espíritos, porque estamos aqui neste momento passando por tudo que passamos e as perspectivas e possibilidades de para onde vamos e como vamos como espíritos, individualidades criadas por Deus, associadas à matéria, que nos facilita a evolução e a constância na evolução, e, acima de tudo, que esse estudo, esse encontro, nos proporcione motivações cada vez maiores e em maiores quantidades também, de sentirmos todos como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Vamos ao princípio. Parabéns, Crisley, pela vinheta. Adoramos. O princípio 21º vai tratar e reportar, fazer com que a gente medite e estude sobre. Ao retornar ao mundo dos espíritos, a alma reencontra ali todos os que havia conhecido na Terra. E todas as existências anteriores retornam à sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Eu começo a imaginar a postura de cada um de nós, espíritos, chegando sem o corpo, na condição de vida que criamos através do pensamento, e lembrando que Deus não julga as nossas ações. Ele julga as ações baseadas nas intenções. E aí eu começo a imaginar que esse princípio, ele é uma notificação de alegria para aquele que cumpre suas responsabilidades e de atenção e oportunidade de reparação àquele que, logicamente, por algum motivo, deixou de cumprir as suas responsabilidades como encarnado. Para isso, nós vamos trazer a definição desse princípio na voz de Gustavo, que possa cumprimentar todos os nossos companheiros e, logicamente, fazer a sua dissertação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam seguros. Independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, sintam-se abraçados, boa noite, bom dia, boa tarde, o que quer que seja. Em relação à definição desse princípio, uma das coisas que eu acho muito legal em Kardec é como ele era didático em tudo que ele fazia. E essa didática dele, essa sistematização que ele usava, você consegue perceber em toda a obra, em todas as obras que Kardec escreveu. Então, uma das coisas muito legais aqui nos nossos princípios, se vocês forem reparar, é que todos os princípios eles complementam o princípio anterior ou os princípios anteriores e adicionam uma coisinha nova, uma coisinha diferente. Então, se vocês lembrarem dos nossos vídeos anteriores, a gente falou bastante sobre a individualidade da alma. Então, a gente falou que nós, espíritos, nós somos individualidades e que a gente não perde essa individualidade.
A gente só vai acrescentando experiências, acrescentando aprendizado, passando por situações que vão nos ajudar a crescer, a aprender mais, a evoluir mais. A gente não perde isso, isso não é desfeito de nenhuma forma. Isso é somado, isso é agregado. E esse princípio, ele ajuda a enfatizar exatamente isso. Porque ele fala que quando a gente desencarnar, então quando a gente perder esse corpinho físico aqui, a gente, sem o contato com as células físicas, a gente vai começar a relembrar as nossas experiências passadas. A gente tem a capacidade de relembrar as nossas experiências passadas, as nossas situações passadas. Porque uma vez que são as células físicas que nos ajudam nesse bloqueio. Então, não é que a gente esquece, não é que toda vez que a gente encarna, a gente reseta tudo e começa do zero. Não. É que quando a gente desencarna, a gente volta a lembrar aquelas experiências, aquelas situações que ficaram por um tempo adormecidas, por um tempo jogadas no canto ali. E será que isso é por acaso? Será que isso é uma coisa assim que é uma penalidade? Pelo contrário, isso é uma coisa muito boa. É uma ferramenta que Deus nos dá, esse mecanismo para que a gente tenha toda encarnação uma nova oportunidade. Na verdade, todo dia, como o Wagner estava dizendo, todo dia a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente as coisas. Então, eu acho legal isso, que a gente está sempre somando, sempre agregando, a gente não perde nada. Por isso que a gente investir em nós mesmos, na nossa evolução moral, é o melhor investimento que a gente tem, porque isso a gente não vai perder tão cedo, Wagner. Gustavo, você falando isso faz com que eu tenho certeza que muitos outros, passem a refletir de uma forma pouco diferenciada. Nós, ou a maioria daqueles encarnados, tem um certo receio, um temor, um medo verdadeiro, medo da morte do corpo. Lógico que nós já sabemos que nós espíritos somos imortais. Que notícia boa de novo, né? Uhum. Mas, quando eu descubro que eu vou me reencontrar aqueles espíritos que são meus familiares, meus amigos, que me antecederam no túmulo, vamos dizer assim, é bastante precisa a terminologia colocada por Kardec. A gente sempre está se atendo à terminologia desde o primeiro princípio até hoje. Então, quando ele diz que eu vou encontrar, que eu vou reencontrar, não necessariamente eu devo entender que eu vou conviver. Para que eu conviva com os meus entes queridos, eu preciso vibrar em afinidade, em sintonia e tal, toda aquela questão evolutiva. Então, nós vamos falar mais à frente um pouquinho sobre o estado de perturbação. O estado de perturbação, ele dura um tempo maior ou menor, de acordo com a evolução do espírito. Então, nessa condição, eu me preparo melhor para a morte do corpo, para me readaptar mais rapidamente na vida espiritual, para que, então, eu reencontre aqueles meus entes queridos, mas convivência é um outro patamar, é uma outra realidade, né? E é legal você se apegar a essas palavras, porque é exatamente isso, ele fala reencontrar, não fala conviver, não fala estar juntos, não fala voltar ao que era antes, a família que você era antes, por exemplo, os laços familiares que você tinha antes, não, ele fala reencontrar, porque você tem essa capacidade de reencontrar os seus entes queridos que já se foram, porque vocês estão no mesmo plano. E aqui nós estamos em planos diferentes, estamos em mundos diferentes. Nós estamos no mundo corporal, no mundo físico, e os entes queridos que já perderam o corpo físico estão no mundo espírita, que é o mundo normal, que é o nosso mundo primitivo, que é lá a nossa casa, por assim dizer. A gente está viajando ainda, eles já voltaram para casa, por assim dizer. Então, quando a gente voltar para casa também, a gente vai ter a capacidade, a possibilidade de reencontrar com eles. Mas não quer dizer que a gente vai conviver, que vai voltar ao que era antes. Não, porque isso vai depender muito dos nossos interesses. Então, como não terei o meu corpo físico, os meus interesses vão me atrair para aquelas situações, para aqueles contextos que eles se sintam satisfeitos. Então, se eu sou uma pessoa muito egoísta, muito ignorante, muito materialista, eu vou ter experiências nesse sentido. Agora, se os meus entes queridos têm outra mentalidade, outra forma de pensar, outros interesses, eles estarão em outras situações, em outros contextos. Então, nós seremos atraídos muito mais pelas afinidades do que pelas circunstâncias, do que pela localidade física. Acho que essa é a grande diferença, assim, sabe?
Muito bem. Daí a notificação da morte nos espanta menos, nos causa um pouquinho mais de esperança e faz com que a gente descubra que a responsabilidade ainda continua em nós mesmos. E lembrando sempre que aqui na Terra, estar próximos, a gente associa com a proximidade corporal. Porém, no plano espiritual, próximo é condição de pensamento, de vibração, não de contato físico. Então, meu ente querido pode estar muito longe, numa condição diferente, que eu me reencontro com ele de vez em quando. Se ele estiver numa condição superior a mim, ele me visita. Se eu estiver numa condição superior a ele na hierarquia da evolução, eu vou visitá-lo de vez em quando, de acordo com a permissão. Parabéns, Gustavo. A sua fala faz com que a gente passe também a desmistificar um pouco esse medo da morte do corpo físico. Já vou parabenizando você, agradecendo a Cris desde já pela participação, que possa cumprimentar os nossos companheiros e trazer as suas novidades com relação ao princípio, fazendo assim um aprofundamento para nós. Fique à vontade, Cris. Opa, Wagner, obrigada, Wagner, obrigada, Gustavo, por mais esse estudo, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Olá a todos. Que vocês possam aprender tanto quanto eu estou aprendendo aqui nesse comecinho de estudo. E eu achei muito interessante o Gustavo trazer, né, que quando a gente volta, né, quando a gente volta para casa, quando a gente desencarna, a gente começa a ter as lembranças do passado, né, que é o que fala no final do princípio. E a gente pode pensar no processo reverso, né? Então, o que acontece, né? O Gustavo falou, a gente tem a limitação das nossas células, né? Então, para que lá no nosso planejamento reencarnatório, antes de encarnar, a gente traça tudo direitinho, o que nós temos que resgatar, o que nós temos que melhorar e tudo mais. Então, durante esse processo de encarnação, a gente vai recebendo como se fosse um véu mesmo na nossa memória. Lógico que a memória das nossas vidas passadas, do que nós fizemos, né, isso fica guardado na memória de eu espírito, né, não na memória do corpo físico. Isso é muito importante da gente perceber a diferença, né? Então, a memória do espírito, ela vai recebendo um véu em cima para que a gente esqueça essas lembranças. E por que isso? Imagina a gente chegar aqui na Terra e saber que, né, e lembrar o que nós fizemos às pessoas ou que uma determinada pessoa fez a nós, né? Como seria a nossa atitude nesse momento, né? Então, a partir do momento que nós não temos essa lembrança, é muito mais fácil a gente começar do zero, como o Gustavo falou. É muito mais fácil a gente amar aquela pessoa que pode ser que numa outra vida tenha feito mal para a gente ou que a gente tenha feito mal para ela, né? Então, esse esquecimento do passado é mais uma prova de toda a bondade, de todo o amor que Deus tem por nós, né? Que ele faz a gente esquecer para que esse esquecimento nos auxilie na nossa caminhada evolutiva, né? Então, a gente vai se reconciliar com inimigos do passado, tudo por conta tudo não, né, mas em grande parte por conta desse esquecimento do passado, certo? E isso acontece enquanto nós temos o corpo físico, ele funciona como um limitante, né? Então, como eu falei, as memórias estão na memória do espírito, mas o cérebro, né, o nosso corpo físico, né, nossa memória física, ela acaba acobertando essas lembranças. E aí, quando nós desencarnamos, a gente perde essa carapaça, né, esse corpo físico, e mais uma vez a memória do espírito, ela é liberta, né, ela fica sem limites, né, ela volta à sua condição primária, né, a sua condição do mundo espiritual, que daí você consegue lembrar as coisas, né. Cris, eu acho legal você falar isso, porque assim, né, eu estava pensando quando você estava falando, parece que esse véu do esquecimento, ele é um véu, de certa maneira, meio seletivo, né, por assim dizer. Deus é tão bom, mas tão bom, que é um véu meio seletivo. Ele faz com que a gente esqueça aquelas coisas que não vão nos ajudar nessa encarnação. Então, como você estava dando os exemplos ali, as situações corriqueiras do dia a dia, as picuinhas, as coisinhas para se resolver. Esse tipo de coisa a gente esquece na nossa encarnação. Porém, as nossas virtudes, a nossa parte moral que a gente conquistou, isso a gente não esquece. Isso acaba refletindo no nosso dia a dia.
Então, assim, é só aquilo que não vai nos ajudar mesmo que a gente esquece. Basicamente é isso mesmo. Né? A gente acaba ficando, os nossos conhecimentos adquiridos, o que a gente já aprendeu, o que a gente já melhorou, a gente continua, nem que seja intuitivamente. Né? Pode ser que a gente não tenha a lembrança, mas a gente continua tendo esse conhecimento lá bem no fundo, né? No nosso inconsciente, intuitivamente. Né? Então, é realmente o que não serve que a gente esquece por um tempo. Aí depois volta só para a gente medir, né? O que a gente fez, o que a gente não fez. Interessante essa fala, pelo seguinte: muitos têm medo do desencarne, porque não sabem o que vai encontrar. Na realidade, é porque nós não confiamos naquilo que fizemos, muitas vezes, né? Eu não tenho confiança que eu estou acertando aqui na minha encarnação. Eu sei quando eu erro, mas tenho vergonha e fecho os olhos frente ao espelho da vida, vamos dizer assim. Mas quando eu vou reencarnar, Cris, essa fala foi na parte do Gustavo. Agora, na parte sua, quando eu vou reencarnar, então, muitos também têm medo de mergulhar no corpo, mergulhar na matéria, como dizem os espíritos, de reencarnar. Por que tem medo? Porque lá, lembrando-se dos erros passados, das vezes que nós deixamos de conquistar aquilo que deveríamos conquistar em termos de evolução espiritual e moral, nós temos medo de vacilar de novo, nós temos medo de escorregar de novo. Então, existe medo de ir daqui para a vida espiritual e da vida espiritual para essa ou não? Sim, sim, com certeza. Mesmo porque a gente lá na erraticidade, né, a gente tem a nossa liberdade, a gente tem os nossos estudos, nosso trabalho, né, porque a gente não fica só na boa, não. Né, a gente está estudando sempre, encarnado ou desencarnado. Então, quando a gente se vê pronto para uma nova encarnação, a gente se vê com aquela... A gente está muito consciente da responsabilidade que é uma nova reencarnação. A gente já, como, né, eu comentei, no planejamento reencarnatório que a gente já visualiza meio o que nós temos que melhorar, vamos dizer assim, bem geral, não tem nada muito específico, mas a gente já tem uma noção do que nós precisamos melhorar, cai na nossa consciência a responsabilidade que é. E, como você falou, lembrando de outras vidas que a gente teve alguns objetivos e que a gente acabou caindo por terra, acabou falhando, acabou desencarnando e não deu continuidade àquele objetivo que a gente tinha que ter cumprido lá atrás. Né? Então, quando a gente se vê novamente nisso, a gente fica com certo receio. Né? E o que você falou, esse medo da morte é inevitável. Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente reencontra a nossa consciência. Né? Então, quando falam, a gente vai ser julgado o que a gente fez, o que a gente não fez, não é alguém que vai julgar, somos nós mesmos. Né? Nós mesmos vamos olhar no espelho, vamos encarar nossa consciência e vamos ver, peraí, o que eu fiz dessa minha encarnação? Será que eu consegui cumprir algum objetivo ou será que eu falhei novamente? Né? Então, esses dois medos estão muito relacionados à responsabilidade que a gente tem com relação à nossa caminhada evolutiva, né? Tô certa? Muito bem. Com toda essa colocação de vocês, eu faço aqui na minha memória, puxando pela memória, que no filme do Divaldo, né? Divaldo, o Mensageiro da Paz, aquela vez que a mãe dele, para quem assistiu, quem não assistiu, assista, vale a pena. Mas quem já assistiu vai lembrar. Quando a mãe dele Divaldo é chamado para reencontrar a mãe, e ela pergunta para ele assim, Di, é hoje, né? Se referindo ao dia do seu desencarne. Se fosse eu, a mãe dele, diria, Di, não é hoje, né? Mas como ela já tinha uma certa evolução, ela, é hoje, ele responde, sim, é hoje. Então, essa impressão de tranquilidade, de serenidade, é graças à conquista das virtudes. Quando nós desencarnamos, nós passamos por um estado de perturbação que dura um tempo maior ou menor, de acordo com a nossa condição evolutiva. Quando eu reencarno, o sofrimento de contato com o corpo, ele tem um tempo maior ou menor de acordo com as virtudes que eu trago. As virtudes estão aonde? As virtudes estão no espírito. Então, nas nossas tips, nas nossas sugestões, tanto para ir para o desencarne, encontrar os nossos entes queridos, mas, acima de tudo, nos reencontrarmos de verdade com tudo que fizemos de bom e tudo que fizemos de mal, vale a pena a gente investir nas virtudes. E quando nós estamos desencarnados e vamos reencarnar, para suportar melhor a vida encarnados, vale a pena também investir nas virtudes.
Como é que eu invisto nas virtudes? Na caridade, no amor, tal, toda aquela coisa. E vem aqui a lembrança, né, daquilo. Como é que é o exemplo da virtude? Quem é que tem as boas virtudes? O homem de bem. Porque o homem de bem tem benevolência, indulgência, perdão, generosidade, paciência, determinação, humildade, misericórdia, empatia, sinceridade, respeito, disciplina e desapego. Esse é o que tem homem de bem. O que nós podemos deixar de dica para nós mesmos, Gustavo e Cris? Fiquem à vontade. O que nós vamos deixar de dica para nós mesmos quando nós vamos para a erraticidade? E os que estão na erraticidade, tomando conhecimento disso que nós estamos falando hoje, porque nós temos muitos desencarnados companheiros nos assistindo, qual é a dica deles para quando eles vierem para cá? É muito gostoso falar assim, parece que a gente está falando uma coisa muito próxima, né? Eu posso ir para lá, como vocês podem vir para cá. Gostoso, né? Eu acho que é assim, Wagner. Só o espiritismo dá essa chance. Eu acho que é assim, sabe? Não existe mágica, não existe transformação da água para o vinho, assim. Como a gente fala, né? A natureza não dá saltos. Então, a forma como a gente vive aqui hoje, a gente vai continuar vivendo depois que a gente perder o nosso corpo, que a gente desencarnar. Não vai mudar, as coisas não vão dar pulos, não vão dar saltos. Então, por isso que a gente... pela morte, eu não vou ficar melhor? A morte não vai me deixar melhor? Não, infelizmente não vai. A turma só vai falar que eu era bom. A turma só vai falar que eu era bom perto do caixão. Falar, era bom esse rapaz, né? Era bom, bem longe de mim, né? Era bom, agora tá melhor. Ia tão bem longe de mim. Tal, é mais ou menos assim? Porque não dá saltos, não tem transformação da água para o vinho, assim, é tudo uma conquista diária. Então, acho que a grande dica, a grande sacada é essa, sabe? Não adianta a gente esperar um momento específico para mudar alguma coisa, um momento específico onde tudo vai se resolver. Não, essas mudanças a gente constrói diariamente, a cada momento. A forma como a gente age, a forma como a gente pensa, a forma como a gente lida com as situações do nosso dia a dia, a gente vai construindo um futuro melhor para a gente, seja encarnado, seja desencarnado. Então, quanto mais eu lutar contra as minhas imperfeições, contra os meus vícios, as minhas vicissitudes, Gustavo, lutar contra os meus defeitos, os meus problemas, mais rápido eu vou resolvê-los e mais rápido eu vou ter condições melhores para mim. Então, não é eu esperar que os outros mudem, ou esperar que alguma condição aconteça para eu mudar. Não. Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Quanto mais a gente entender esse mecanismo, que é tudo uma consequência das nossas atitudes, tudo uma consequência das nossas ações. Então, se eu tiver uma vida boa aqui, o meu desencarne, a minha perturbação vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Então, quando a gente entender isso e passar a aproveitar as oportunidades que a gente tem hoje de exercitar isso, eu acho que é aí que está a sacada, sabe? É aí que está a transformação. Ou seja, as possibilidades do desenvolvimento da virtude, todos nós temos. Ninguém é escolhido para tê-las. Somos nós que nos esforçamos para isso, né? E você está fazendo um processo, eu vou levar o processo inverso para a Cris agora, que vai cair na zona de conforto dela. Porque quando eu vou reencarnar, alguns bloqueios eu consigo sozinho. Outros, os espíritos que me auxiliam no processo reencarnatório, me ajudam a construir os bloqueios, e esse bloqueio repassa até no cérebro do corpo. Se o cérebro é formado de células, eu não posso ter determinadas lembranças, porque essas lembranças vão fazer com que as minhas células não sejam muito bem formadas. Se eu me lembrar de todos os crimes cometidos, de todas as outras vidas que eu tive, eu não vou ter como formar um novo corpo. As minhas células serão disformes, incompletas. E como diz um grande amigo espiritual que eu tenho, às vezes ele explica algumas coisas, ele diz assim, isso já está na cadeia cromossômica. Se está na cadeia cromossômica, nós temos que entender o seguinte, está no cromossomos ou como somos. É interessante essa colocação. Você viaja na sua área agora, né? É verdade, Wagner. Na verdade, durante o processo reencarnatório, é até interessante que até o nosso DNA, ele já é meio que previsto, né? Então, como a gente já sabe o que nós temos que passar, a gente já sabe, o corpo físico ideal para que eu passe pelas minhas provas, pelas minhas expiações, é desse jeito. E aí eles vão lá e vão
fazer como se fosse uma imantação mesmo, né? Criar toda como é que fala? Um campo magnético para unir as duas células que contêm a carga genética, né? O DNA, que vai formar o corpo que nós precisamos. Então, realmente, está ali. Ah, mas isso significa que eu não posso mudar, que o que eu planejei eu vou sofrer? Não, né? Tem 3 virtudes que você falou do homem de bem que são muito importantes, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, se a gente fizer as coisas com benevolência, com indulgência, perdoar os nossos próximos, né? Que é a definição de caridade, como você comentou, nós podemos ter uma atenuação das nossas provas e expiações. Então, se a gente trabalhar no bem, o bem vai trabalhar pela gente também, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter. Então, não é porque a gente já está programado para passar por uma série de coisas que nós não podemos mudar o nosso futuro. Como o Gustavo falou, a responsabilidade é nossa. Então, vai de nós atuarmos no bem, vai de nós fazermos caridade, vai de nós sermos bons e nos melhorarmos, né? E aí, uma dica é aquele ensinamento que Santo Agostinho trouxe para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que deite sua cabeça no travesseiro e pense tudo o que você fez no seu dia. E aí, será que eu poderia fazer diferente? Será que eu poderia reagir diferente? E é nesses pontos, é nessa reflexão que a gente faz que a gente vai nos melhorando. Porque daí a gente vai vendo pontos que nós ainda estamos falhando e vamos tentar consertar aquilo. É fácil? Não é. Eu estou passando por esse processo, porque olha como gosta de ficar repetindo comportamento, né, Gu? Mas é um processo que todos temos que passar, né? Então, Santo Agostinho foi muito feliz em nos deixar esse ensinamento, né, esse exemplo, para que a gente também possa seguir e, tijolinho por tijolinho, construindo nossa escadinha para a evolução, né? Beleza. Eu acho que essa visão da escada evolutiva ela é muito mais precisa e profunda do que nós imaginamos. Embora seja só uma expressão de forma de escada, muito mais profunda. Por isso, nós já estamos aí prestes ao encerramento desse princípio. No momento de despedida sua, Gustavo e Cris, de todos os nossos companheiros que nos acompanham, quando nós falamos da virtude, o Juliano deixou uma indicação bastante interessante. Essas virtudes ou os cumprimentos, né, a realização, a aquisição, o desenvolvimento dessas virtudes em nós faz com que a gente faça o cumprimento de uma lei. A lei de justiça, amor e caridade. Nós podemos finalizar em breves palavras, nos despedindo, sobre a lei da justiça, amor e caridade nesse processo do entendimento do princípio 21? Sem dúvida, eu acho que é assim, sabe, complementa muito aquilo que eu estava falando. Acho que quanto mais próximo a gente tiver de exercitar a lei do amor, a lei da justiça, a lei de caridade, sabe, quanto mais próximo a gente tiver de amar as pessoas ao nosso redor, não precisa ser aquela pessoa lá longe que você não conhece, a gente talvez não consiga, mas as pessoas ao nosso redor, quanto mais a gente conseguir amar, quanto mais a gente conseguir tratar eles com justiça, né, com benevolência, mais próximo nós estaremos de ter essas virtudes de forma automática. Então, por mais que agora a gente faça de uma forma mais pensativa, mais manual, mais... que nem que eu estou aprendendo a dirigir, né? De estar ali concentrado em todos os detalhes e tal, depois fica automático. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Quanto mais próximo a gente tiver disso, mais rápido a gente vai chegar lá. Muito bem. Cris, ritmo de costume, ritmo de automatismo de fazer o bem, que conquista, hein? A sua fala aí para os nossos companheiros sobre a lei da justiça, amor e caridade em relação ao nosso princípio de estudo de hoje. É isso. Na verdade, é tudo que o Gustavo já falou, né? Nós não é instintivo nós fazer o bem. E eu já falo um pouquinho diferente do que ele falou, a gente precisa amar ao nosso próximo. Acho que não é nem, a gente pode até não amar, mas se a gente não desejar o mal, a gente não julgar, eu acho que a gente já começa dando um passo. Um passinho de cada vez, lembra? Um tijolinho de cada vez. Então, eu acho até que, eu não consigo amar. Nossa, eu tenho um irmão, eu tenho, sei lá, alguém que eu não consigo amar, mas faça uma oração por ele, né? A oração, ela é um pouco mais fácil de fazer, né? Não julgue, né? Não deseje o mal para aquela pessoa, você já vai estar dando um grande passo, né? E se você conseguir fazer o bem, ajudar, mesmo que você não ame a pessoa,
né? Esse amor que a gente está falando não é o amor de homem e mulher, não é esse tipo de amor, é aquele amor de Jesus, né? É aquele amor sublime, né? Se você não consegue ter isso ainda, então, pelo menos ajude a pessoa, né? Tente ajudar, pelo menos, né? Se a pessoa te pedir ajuda, ajude. Acho que isso a gente já vai estar dando algum passo. Com toda certeza. Muito bem. Feliz com vocês, 2 jovens aqui conosco na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba, nesse nosso grupo de estudo. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Cris. Juliano, muito obrigado a você. Prazer imenso. Esses seus mapas, essas suas indicações nos felicitam e nos ajudam muito. E eu só gostaria de deixar o meu tchau a todos aí, né? O meu até mais a todos, dizendo que o estudo dos princípios da doutrina espírita, que estão no Livro dos Espíritos, é algo que faz com que a gente possa se posicionar melhor para o estudo, para compreender muito bem a nossa condição espiritual, para projetar um futuro de muito mais alegrias e construções na paz, no amor e na caridade e, logicamente, na justiça. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau a todos, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esses vídeos com seus amigos. Tchau, gente! Valeu, pessoal. Até a próxima.